Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Preciso ligar aqui, né? Eu posso falar daqui? Olá e bom dia, ouvinte da Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Agora são 11 horas e 30 minutos e está no ar o programa Fora da Curva, sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu estou aqui no estúdio com Gabriel Peters. Gabriel, ele é doutor em Sociologia e professor de Sociologia da UFPE, autor do livro A Ordem Social com Problema Psíquico, do Existencialismo Sociológico à Epistemologia Insana. Bom dia, Gabriel. Bom dia. E também estou com a Kaliane Rocha. A Kaliane, ela é psicóloga e doutora em Sociologia. Ela é professora de Psicologia na Universidade Federal de Pernambuco e também é coordenadora do Núcleo Frestres e membro do grupo Modos de Vida e Trabalho. Bom dia, Kaliane. Bom dia. Estamos todos doentes, né? A cada dia que passa, parece que a gente está cercado de mais e mais obrigações profissionais e afetivas também. Todo dia se torna uma corrida contra o tempo, cercado pelas pressões da vida na cidade, como trânsito, insegurança, excesso de informação que chega por um redemoinho de mensagens no celular. O retorno maior de tudo isso estão em sintomas de depressão, de ansiedade, de aceleração, palavras que se tornaram parte de um vocabulário cada vez mais comum. No programa Fora da Curva de hoje, a gente conversa sobre como todas essas pressões do dia a dia estão transformando nossa sociedade em uma que é formada por pessoas que cada vez mais se identificam e se reconhecem como doentes, né? Esses transtornos psicopatológicos também se manifestam em fobias sociais, síndrome de pânico, num crescente individualismo, problemas de concentração, insônia, sem falar muitas vezes também em problemas trazidos por uma solução mais rápida, nos atalhos que a gente busca, às vezes até no álcool, em remédio. Kaliane, Gabriel, eu queria começar pedindo que vocês fizessem uma avaliação desse contexto todo, né? Nós estamos mais doentes. Por que estamos mais doentes? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia a quem está ouvindo, né? Bom dia a todo mundo fora da curva. Bom dia, Gabriel. Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo no Facebook. Eu acho que a gente está querendo não estar doente, né? E diante do que você falou, a gente tem hoje um mundo de informação que a gente não sabe o que fazer com ela, né? Então a gente tem uma tecnologia que ela avança, que é uma tecnologia que nos permite um contato, né? Uma conexão com o planeta inteiro, absolutamente globalizado, mas ao mesmo tempo isso vai gerando um tipo de sociabilidade em que a gente tem uma falsa ilusão de que estamos cada vez mais conectados, mas ao mesmo tempo, na nossa vida real, a gente está cada vez mais isolado. Então a gente vive como se estivesse num paradoxo, né? Eu tenho muitas pessoas nas minhas redes sociais, mas eu me relaciono pouco com pessoas na vida real, né? Então isso acarreta uma série de outras coisas que a gente pode estar conversando aqui, né? Hoje. E você, Gabriel? Bom dia uma vez mais, bom dia a você, Bruno, aos ouvintes. Quero agradecer a vocês do Fora da Curva pelo convite. Dizer que eu fico muito feliz em participar dessa conversa com minha querida colega Kaliane. Eu acho que talvez a maneira mais produtiva da gente enfrentar essa questão, estamos todos doentes, seja tornando-a mais específica. Eu acho que o que nós das ciências sociais podemos fazer é justamente trazer uma sensibilidade maior ao peso do social nessas vivências psíquicas, inclusive nessas experiências mais íntimas de sofrimento. Uma definição clássica da imaginação sociológica é justamente a capacidade de apreender o vínculo entre a biografia e a história. Entre essas vivências pessoais, de um lado, essas que se manifestam nesses rótulos como depressão, transtorno de ansiedade e assim por diante, e de outro lado, certas transformações sociais de largo alcance. O que a sociologia, as ciências sociais de maneira geral podem fazer é justamente mostrar esses vínculos insuspeitos entre, por exemplo,
uma crise econômica global e as aflições financeiras do fulano e da cicrana. Entre o aumento de transtornos de ansiedade e a instabilidade no mercado de trabalho. Entre o suposto aumento da depressão e, de outro lado, um grau extremo de exigência que é feito aos indivíduos nos mais diversos domínios da vida, do âmbito erótico afetivo até o âmbito profissional. Até certo ponto, essas discussões sobre epidemia de depressão podem apontar para uma inflação de diagnóstico. Existe toda uma análise de como a psiquiatria contemporânea tem tomado como patológicas certas experiências que outrora eram consideradas normais, mas com toda certeza o sofrimento psíquico gerado pelo tipo de sociedade em que a gente vive é muito real. O que a sociologia pode fazer é mostrar exatamente essa dimensão social de problemas que, tanto nos meios de comunicação de massa quanto na própria psicoterapia, são vistos sob o prisma mais ou menos exclusivo da individualidade. Kaliane, se tornou uma prática comum o autodiagnóstico, né? Muitas vezes a gente já fala logo, eu tô com depressão, eu tenho TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, eu sou bipolar. Qual é o risco que tem disso, né? Se a pessoa tem essa desconfiança, o que é que ela deve fazer? Primeiro que a gente tem um problema hoje, concordando com o que Gabriel está falando, né? Da patologização dos sentimentos. Então, existem sentimentos que eles são aceitos socialmente e outros que não são. Então, por exemplo, tristeza, aflição, angústia, que faz parte da existência humana, por isso que somos humanos, né? E temos que lidar com esses sentimentos e com essas situações. Lidar com esses sentimentos está ficando cada vez mais patologizado, né? Então, hoje a gente está numa era de uma medicalização da vida e dos sentimentos que se reflete tanto na população não está preparada a lidar com os sentimentos e com as limitações que a própria vida nos traz. Então, eu tenho limitação na minha vida social, eu tenho limitação na minha vida familiar, eu tenho limitações na minha vida no trabalho e eu tenho que aprender a lidar com isso. O sofrimento faz parte disso, né? Quando ele não é exacerbado, digamos assim, né? Mas quando eu não me permito me sentir triste, eu não me permito me sentir angustiada, eu quero me livrar logo desse sentimento, e hoje as informações estão muito fáceis, eu entro no Google e eu me diagnostico, né? Isso gera um perigo, que é isso que você tá trazendo, que às vezes a gente tem, de fato, traços obsessivos compulsivos, né? Isso não quer dizer que você desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo, né? Você sentir uma tristeza e passar alguns dias triste por alguma coisa que aconteceu na sua vida, isso é esperado, porque nós somos seres humanos que vivemos em sociedade e temos uma vasta redes de situações, né? Então, a depressão, o diagnóstico é um diagnóstico sério. O TOC é um diagnóstico sério e não é a partir de uma leitura de um blog, de alguma coisa assim, que você vai conseguir diagnosticar. Agora, nós estamos sim numa era em que nós estamos gerando sintomas que são sociais, nós estamos, né? Então, existe o sintoma, que é um sintoma do indivíduo, né, do sujeito, mas a gente também tem os sintomas sociais, que é a gente ter absolutamente o fenômeno em crescimento de diagnósticos de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade, né? Que vai reverberar também na grande venda de psicotrópicos, né? De remédios que hoje é Rivotril e Ritalina, que um é antidepressivo e ansiolítico, e o outro é uma droga que é usada para concentração, né? Isso tem explodido aí nos números de vendas no Brasil. O Brasil é o 5º país no mundo que mais vende esses remédios, então isso é um dado que indica um sintoma social também, né? Era justamente isso que eu ia perguntar também, né? Você tocou num ponto muito importante. Às vezes a gente busca o sintoma na internet e lá muitas vezes não está apenas a confirmação do sintoma,
mas está um caminho de tratamento, né? Não só o autodiagnóstico, mas a automedicação. A gente pode fazer, então, essa relação aí de causa e efeito, né? Eu achar que eu tenho alguma coisa e eu já vou direto no balcão da farmácia procurar isso. E hoje é comum as pessoas dizerem, eu tô com profunda tristeza, eu tô em depressão. Não, depressão é algo sério, né? Depressão é uma pessoa que ela deixou de sentir desejo, ela deixou de ter motivação. Então, é diferente você sentir uma tristeza. Nós precisamos voltar, né? E nos permitir sentir a tristeza, né? Porque a gente se permite a euforia, a gente se permite a alegria, mas a tristeza, a angústia, a gente não quer permitir que a gente sinta isso, né? E a gente precisa sentir. Mas tem uma diferença aí de quando você sente esses sentimentos, né? Que faz parte da vida, e quando ele se torna algo crônico. Se se torna algo crônico e isso isso atrapalha o teu cotidiano, você não está conseguindo mais dar conta das suas tarefas diárias, porque isso está te atrapalhando, aí sim você tem um problema que precisa ser tratado. Mas o diagnóstico, ele segue os protocolos, ele segue uma sintomatologia, né? E a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, porque esses medicamentos que são muito utilizados hoje em dia, eles atuam em nível de neurotransmissores cerebrais. Então, eles estão modificando como os neurotransmissores no seu cérebro, eles atuam, né? Então, não, mesmo que seja controlado, a gente sabe que existem formas, né? Que você consegue acessar isso mesmo sem ter a receita médica, e isso é muito perigoso. Tem uma expressão de um psicólogo estadunidense chamado Peter Kramer, que é neurofarmacologia cosmética. A expressão é complicada, mas na verdade ele está falando simplesmente dessa tendência a recorrer a neurofármacos, não exatamente para sanar sofrimento psíquico grave, mas para maximizar as próprias capacidades, né, para se tornar um profissional mais bem-sucedido. O exemplo seria o acadêmico que toma Ritalina, que é essa droga para o chamado distúrbio de déficit de atenção, para poder passar a madrugada concluindo um paper, né? Ou o executivo que antes de uma apresentação toma um ansiolítico. E é justamente esse ambiente de competitividade extrema no mercado de trabalho e em outras arenas da vida contemporânea que vem fazendo com que várias pessoas recorram à medicação, uma vez mais, para otimizarem suas próprias capacidades. É interessante, alguns sociólogos, eles dizem que a gente vive numa sociedade em que problemas sistêmicos tendem a encontrar soluções individuais. O que significa uma sociedade em que os indivíduos são tidos como completamente responsáveis pelo próprio destino, pelo próprio sucesso, pelo próprio fracasso. E, por exemplo, no caso do desemprego. Desemprego é um problema estrutural. Em várias sociedades do mundo, o pleno emprego é simplesmente uma impossibilidade estrutural, mas ainda assim cada indivíduo é tido como responsável por encontrar o seu espaço nessa esfera do trabalho a partir da própria iniciativa. O que significa que o desempregado, ele sofre não só da privação material de não ter um salário, mas de um estigma de ser considerado um membro inútil ou um estorvo para a sociedade. O que é importante também, acho que a Kaliane foi muito feliz nisso, é que a gente volte a aceitar a vulnerabilidade como um traço humano, demasiado humano. Muitas vezes o que a patologização faz é justamente considerar aspectos indesejáveis da experiência humana como um problema a ser resolvido por meios tecnológicos, por exemplo, por neurofarmacologia. E para mim é muito sintomático, com perdão da palavra, que várias das formas de sofrimento mental grave hoje derivam de quadros em que a pessoa não aceita determinadas vivências, luta conscientemente contra essas vivências, e isso só faz exacerbar o problema. Se eu tiver tempo, não estiver me alongando demais, vou dar só alguns exemplos. Exemplo da insônia. O que afinal é a insônia? O indivíduo perde a confiança na capacidade autônoma do seu corpo em imergi-lo no sono. A gente não pode induzir conscientemente o sono é algo que irrompe sobre nós.
O problema todo da insônia é que o indivíduo que não mais confia no corpo, quando ele se deita, ele fica monitorando o próprio estado físico e mental para saber se ele está relaxando. E por estar monitorando o próprio estado, ele está com uma atitude alerta, que só faz atrapalhar o seu relaxamento. O outro exemplo, o exemplo clássico seria síndrome de pânico, que muitas vezes deriva de uma ansiedade que se alimenta de si próprio. Eu não me permito sentir ansiedade, eu fico ansioso por sentir ansiedade e eu entro nesse vórtex. Quando eu tinha, exemplo, quando eu tinha 7 anos, eu vi uma notícia de jornal sobre um sujeito que literalmente morreu de susto. O sujeito tinha um problema cardíaco, um suposto amigo deu um susto nele e ele teve um ataque cardíaco, veio a falecer. E quando foi a hora de eu me deitar, essa história me impressionou muito. E eu fiquei com medo de ter um ataque cardíaco. Obviamente, o meu medo fez com que o meu batimento cardíaco acelerasse. E aí eu pensei, estou ainda mais próximo da morte. O que me deixou com mais medo, que acelerou meu coração. Uma coisa assim. O ataque de pânico é nada além desse sintoma que se alimenta de si mesmo. E paradoxalmente, muitas vezes o que a gente precisa é essa atitude passiva. É justamente aquilo que a civilização contemporânea desencoraja. Eu vou aceitar o ritmo relativamente autônomo do meu corpo para dormir. Ou vou aceitar que eu estou sentindo ansiedade. E em vez de ficar com essa ansiedade em cima da ansiedade, eu vou simplesmente acolher essa vulnerabilidade. Acho que esse senso da vulnerabilidade como um traço compartilhado, como algo que a gente tem pelo simples fato de ser humano, é o que precisa ser reavivado na nossa sociedade. E tem Pode falar. Tem uma questão disso aí que Gabriel está colocando, que a gente não consegue programar e reprogramar o corpo assim tão rápido. Sim. Né? Então, nós estamos num mundo contemporâneo em que o estado de vigília, o estado de alerta, né? Ele é altamente focado. Então, ele é muito estimulado. Então, é comum a gente dizer o tempo não é mais suficiente. O dia parece que não tem mais 24 horas, né? Eu preciso de 3 dias para dar conta das coisas de um dia só. Não é o tempo que se comprimiu, né? São as nossas atividades que elas estão para além do que a gente tem condições de dar. Só que como somos seres adaptativos, tanto físicos quanto mentais, nós vamos nos adaptando. Mas nessa adaptação, nós vamos adoecendo, né? Então, hoje se fala muito por exemplo, no mundo do trabalho, que é o grande acelerador também desse momento, né? O grande responsável dessa aceleração. Então, você quer tudo muito mais rápido, um volume de trabalho maior, uma aceleração que você não estava preparado para aquilo. Então, a gente tem funcionários que são polivalentes, multifuncionais. Significa que você está fazendo o trabalho por 3 pessoas, numa jornada maior, mais intensificada, né? Deixa eu só te interromper um segundinho para a gente já entrar nesse assunto. Porque eu queria lembrar aos nossos ouvintes aqui da Rádio Universitária que você pode interagir aqui com o programa, pode mandar perguntas para nossos convidados, fazer comentários que a nossa equipe de redes sociais manda para a gente ler aqui no ar, né? Para isso, basta você acessar a nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva. Lá também tem a transmissão em vídeo, ao vivo, direto aqui do estúdio. Lembrando então o endereço, facebook.com/programa Fora da Curva. E aí eu queria retomar essa tua fala justamente para perguntar sobre um outro termo, uma outra doença, não sei como é que... Um outro transtorno, que é essa síndrome de burnout, que eu acho que se relaciona justamente com isso que você estava falando, né? Você podia explicar o que é isso? A síndrome de burnout é algo muito interessante, assim, da gente pensar em termos do que a gente consegue produzir em termos sociais. Porque a síndrome de burnout, eu costumo dizer que ela é uma síndrome, ela é uma produção social, é um sintoma social. Porque ela é uma síndrome mental, só que ela é exclusiva do mundo do trabalho. Então, são as situações de trabalho que fazem com que você desenvolva burnout. Então, burnout é quando você tem uma exaustão extrema, que essa exaustão ela é afetiva e ela é mental e ela é física. Então, a gente fala muito de estresse, né? Estresse é o teu corpo. A gente tem um termo que é comum, que a gente diz, eu estou estressado, como se tivesse eu estou nervosa, mas existe uma síndrome que é chamada a síndrome do estresse, que ela vai fazendo com que o teu corpo vá se adaptando a essas demandas
que em princípio o seu corpo não está preparado. Por quê? Porque o nosso corpo, para funcionar, e a nossa mente, a gente precisa dormir, como o Gabriel chamou a atenção, né? Precisamos nos alimentar, nos hidratarmos, respirarmos, ter o nosso tempo de descanso, de lazer, e nós estamos atropelando isso. Quando a gente atropela, a gente não tem tempo de descanso. Eu vou comer rápido porque eu só tenho 10 minutos para comer, ou eu vou pedir alguma coisa e comer enquanto eu trabalho. Então você não está dando tempo do seu corpo se recuperar e se nutrir como precisa, com todos os nutrientes, né? Então isso, o estresse é uma exaustão física, que ela pode resultar lá no extremo num acidente vascular cerebral, né? Num ataque cardíaco. E a gente tem a síndrome de burnout, que envolve o estresse, mas não é sinônimo de estresse. A síndrome de burnout vai ser um esgotamento afetivo. Então, ela diz respeito a essa relação em que eu dou tudo de mim para o trabalho, dou tudo de mim para essa situação, mas eu não recebo em troca o suficiente. Eu sou cobrada, eu tenho metas, eu não tenho instrumentais, eu não tenho condições ali no meu próprio trabalho para cumprir com o que me é pedido, né? Então isso causa é como se fosse uma desistência simbólica. Você continua trabalhando, mas você tem um embotamento afetivo nesse trabalho, né? E aí está relacionado com uma série de questões, com ansiedade, com crise de ansiedade, com síndrome de pânico também. É muito confundida com depressão, mas são duas coisas diferentes, né? São dois sintomas, duas etiologias diferentes. E o burnout, ele é uma síndrome, né? Que quem é mais vulnerável são as pessoas que são mais envolvidas no trabalho. Achei Exatamente interessante por isso. Você isso. falou que a gente entra num ciclo, às vezes, que a gente se sente culpado porque foi dormir, né? Se sente culpado justamente se sente mal por ter dado o tempo certo do nosso corpo processar as coisas. E já que a gente está falando de um transtorno que está tão ligado à relação com o trabalho, existe alguma margem de responsabilidade e ética da empresa, do chefe, em relação a um funcionário que passa a sofrer disso? Existe uma margem judicial, alguma coisa que torne a empresa responsável por causar esse tipo de transtorno? Olha, ou ainda não? A gente, sim, porque já, inclusive o burnout já está sendo classificado na Classificação Internacional de Doenças e aí na lista dos grupos relacionados ao trabalho, que é o grupo 5. Mas quando a gente, hoje no Brasil, a gente está falando dessa relação de exploração ou de adoecimento no trabalho, a responsabilidade dos empregadores, a gente está num momento muito delicado, porque nós perdemos as nossas referências com a dissolução dos direitos trabalhistas. Então, a gente tinha direitos trabalhistas, agora a gente tem direitos empresariais. Isso reverbera uma série de situações sociais e de sequelas sociais que nós vamos começar a ver agora, né? Porque nós já tínhamos muito profundo o trabalho precarizado, o trabalho informal e a terceirização, e agora nós vamos ver como é que isso vai ficar, né? Porque uma coisa muito comum hoje que a gente tem é a gestão por metas. Ou gestão por estresse, né? Isso significa que se compreende que você estressando, dando uma motivação, um estímulo àquele trabalhador, ele vai dar as respostas que você quer. Só que ele vai dar essas respostas, só que vai ser um processo adoecedor, né? E aí, como é que a gente lida com essa situação? Porque tem um dado importante que eu acho interessante que a gente comente, que adoecimento mental no trabalho tem sido a quinta causa de auxílio-doença na Previdência Social. Então, isso é um dado que nunca existiu. E a gente não tem esse dado agora porque a notificação está melhor, não, porque a nossa notificação de doença e acidente de trabalho no Brasil é muito aquém do que deveria ser, né? A gente tem uma subnotificação absurda e há 20 anos, 15 anos atrás, isso nem aparecia. Isso nem aparecia na lista de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. E hoje é o 5º lugar. Então, a gente tem que, dependendo da situação, esse 5º lugar ele pode ser
subir, por exemplo, para o terceiro lugar, né? Então, algo está acontecendo no mundo do trabalho que está empurrando as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, para o adoecimento mental, né? Um aviso para quem está acompanhando a nossa conversa, né, que em nossa página no Facebook você pode conferir também uma série de reportagens que foi realizada pelos alunos lá da Universidade Federal de Pernambuco, que trata especificamente sobre isso. Ela, inclusive, tem o mesmo tema do programa de hoje, se chama Sociedade. Estamos todos doentes. A Kaliane e o Gabriel, inclusive, estão lá nas entrevistas, né, entrevistas em vídeos. Então, basta acessar o facebook.com/programa Fora da Curva, que os vídeos eles já estão disponíveis por lá. Né? E aí, Gabriel, você falou dessa coisa interessante, dessa vigília pelo problema, né? E de como isso se torna uma coisa cíclica. E aí, eu acho que isso se conecta bem com um comentário que a gente recebeu aqui do João Luiz, onde ele diz assim: atualmente ninguém fica triste, fica deprimido, precisamos vivenciar nossos lutos, mas essa ditadura da felicidade nas redes sociais nos impede. Precisamos sempre transparecer felizes, mesmo que estejamos desmoronando. E que também está muito ligado com a fala que você disse aqui no começo do programa, né? A gente tá sempre conectado. Existe essa vigília no inverso também, né? De precisar parecer estar sempre feliz e isso se tornar uma causa cíclica desses problemas todos, ou não? Claro, nenhuma dúvida quanto a isso. Como o mundo se transforma de maneira muito acelerada, e as redes sociais, embora seja um fator crucial da nossa vida, ainda não foram suficientemente estudadas com as ferramentas da psicologia, da sociologia, certamente esse é um fator que agrega ao sofrimento psíquico do indivíduo já frustrado. O fato dele entrar no Facebook e ver que um amigo está mochilando pela Tailândia enquanto o outro acabou de publicar um livro, enquanto o outro tem um casamento que é aparentemente perfeito. Obviamente, nenhum de nós é um sociólogo rabugento que é contra as pessoas mostrarem que estão felizes no Facebook, mas com toda certeza existe uma pressão para que esse selfie virtual seja perfeito. Aí, uma vez mais, seja perfeito em uma multiplicidade de esferas da vida. O sujeito que trabalha 12 horas por dia, mas é aparentemente um excelente pai e aparentemente cuida também do seu corpo e da sua saúde corporal. Quando na prática a sociedade contemporânea ela faz exigências que são contraditórias entre si e no limite de cumprimento impossível. Não à toa, alguma coisa vai ser sacrificada na história. O trabalho vai sacrificar o cuidado com a família, ou a saúde corporal vai pro brejo porque o indivíduo exige muito mais do corpo do que o corpo pode oferecer. Isso é interessante, às vezes a gente fala nos limites ecológicos que a nossa civilização tem encontrado, assim como a gente está encontrando esses limites no que diz respeito ao ecossistema da Terra, a gente está encontrando no nosso próprio corpo. São limites orgânicos e psíquicos que o nosso corpo nos impõe. Enquanto houver esse tabu da vulnerabilidade, da assunção do próprio sofrimento, isso pode muito bem continuar. E é interessante que às vezes a gente pensa no mundo do trabalho contemporâneo. Um sociólogo francês chamado Alain Ehrenberg, ele mostra como o próprio diagnóstico de depressão na psiquiatria ele evoluiu de uma noção de depressão que era associada à dor psíquica por uma noção de depressão que privilegia, sobretudo, inação, letargia, no limite, a incapacidade para o trabalho e para operar na sociedade. E não à toa, o tratamento passa a se concentrar também, não tanto sobre o bem-estar psíquico, mas sobre a restituição dessa funcionalidade do indivíduo, da sua capacidade de operar. Eu acho que é importante, o que o acadêmico faz é trazer nuance e ambivalência para certas discussões. Nenhum de nós é necessariamente contra a medicalização em qualquer caso. Obviamente, nem sempre a gente pode dispensar esse auxílio. Ninguém é contra a terapia no plano individual, mas é muito importante que a gente traga essa civilização para o plano social. Que tipo de estilo de vida a gente está exigindo dos indivíduos e por que tantos indivíduos têm colapsado diante de tamanhas exigências. Eu estou lembrando de uma propaganda que eu não vou dizer qual é o produto,
Mas é um produto muito legal. Que você se acorda e aí você tem que ir trabalhar. Aí você trabalha e no final da jornada você vai jantar. Depois do jantar você vai pra balada. Não, depois do jantar você vai pra academia. Depois da academia você vai pra balada. E você está muito bem. Sempre disposto. Então você compra esse produto e você está sempre disposto, né? E quando você é bombardeado por esse tipo de informação, que você está sempre magro, sempre bonito, sempre ativo, né, com tempo para fazer os seus exercícios físicos, ir na balada, e isso é uma coisa diária que a propaganda vai passando e o reloginho vai circulando, né? E é uma noção de que você está 24 horas no ar, que é a noção que a gente tem hoje, né? Então, se você pensar assim, quais são os limites entre... e aí a gente vai ter o grande centralizador, né, dessas questões, que é o trabalho, nas questões societais. Se você pensar quais são os limites em que eu estou no trabalho e que eu não estou mais, a gente não tem mais esses limites, por conta das ferramentas, né, de comunicação mesmo. Então você pode receber um relatório às 22 horas no seu e-mail, e você precisa da resposta desse relatório às 8 horas da manhã no outro dia. Então, qual é o tempo que você tem, que é o tempo que é fora desse processo de trabalho? Qual é o tempo que você tem com a sua família? Qual é o tempo que você tem para o lazer? Ócio a gente nem fala mais, né? A gente não tem tempo para o ócio. E a gente tem uma coisa que é se sentir culpado também por não estar produzindo. Então, é um tipo de aceleração e de estímulo que a gente acaba acreditando mesmo que tem que ser dessa maneira, né? E não tem que ser. Então, como o Gabriel falou, a gente está esgotando os recursos do planeta e a gente também está esgotando os nossos recursos, né? Então, a gente tem que parar um pouquinho para se pensar, para se sentir, porque essas ferramentas de felicidade, porque o Facebook é uma ferramenta de felicidade, né? Ela afasta um pouco a gente da gente mesmo, né? A gente tem acesso à intimidade das pessoas que a gente não tinha antes. Então eu consigo saber tudo que está acontecendo com todo mundo, porque as pessoas estão querendo mostrar que estão felizes ou que estão realizadas, e a gente vive, na verdade, numa nuvem, né? Se usa muito esse termo, né, na informática, uma nuvem de ilusão. Então, qual é, de fato, né, a minha realidade? Qual é, de fato, quem sou eu, de fato? A gente está com uma pergunta de um ouvinte aqui, mas só antes de ler, queria dar um recado para quem está nos ouvindo, que o programa Fora da Curva ele vai sortear ingressos para a festa de 25 anos da ONG Gestos. A festa vai ser lá no Clube Atlântico de Olinda, dia 1º de junho, com a apresentação de Ganga Barreto e Roger Man cantando sambas de Erasto Vasconcelos, e também cantaria Cristiane Falcão e os DJs Paulo Costa e Lalacá. Então fica atento lá nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, que logo mais a gente vai dar os detalhes desse nosso sorteio. E a gente tá com uma pergunta aqui da Maiara, que ela pergunta para o Gabriel: a dor psíquica, ela pode ser mensurada? Como encarar essas questões metodologicamente? Bom, a dor psíquica certamente é mensurada. Isso é uma das estratégias, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental. A identificação da intensidade, não só de um sintoma depressivo, por exemplo, mas de sintomas ansiosos, etc. Eu acho que o que é importante é trazer de volta uma discussão mais qualitativa, para usar o termo da discussão metodológica que a Maiara sugeriu. Muitas vezes a psiquiatria de orientação neurobiológica, ela não permanece durante muito tempo tentando ter acesso ao que é, afinal, a vivência psíquica. O que significa estar em depressão, como é vivenciar a depressão, como é vivenciar um ataque de pânico, etc. Muitas vezes o enquadramento sintomático é imediato, a resposta medicamentosa vem em 10 a 15 minutos. Então acho que do ponto de vista metodológico, o ideal seria a gente avançar nessa descrição mais qualitativa. O que não significa negar que a gente tem um cérebro, mesmo que uma vivência depressiva tenha a ver com desequilíbrio neuroquímico, ainda assim, como uma experiência subjetiva, ela precisa ser descrita. E acho que precisa ser descrita com muito mais minúcia e empatia do que a boa parte da psiquiatria contemporânea vem fazendo.
Tá, a gente já está perto de encerrar, né? Já. E tem uma questão que ela passa rápido. Aceleração, Tem uma coisa que é polêmica em toda essa conversa que a gente está tendo aqui, que é o uso e a percepção desses transtornos como desculpa ou até mesmo como um escudo, né? Tanto de gente que fala, às vezes para se esquivar de alguma coisa, como de gente que reage como se fosse uma desculpa, né? Às vezes a pessoa está com depressão e você fala, mas é invenção. Ou então você fala, tô com depressão já para não ir para ter a falta abonada, para não precisar fazer aquilo ali. Qual é a melhor forma de se lidar com isso, né? Existe formas de se lidar com isso? Existem os meios onde você busca ajuda, né? E antes de entrar nisso, eu queria pedir licença, já que está no finalzinho, de fazer uma diferença entre a terapia psicológica e a terapia psiquiátrica. Porque às vezes as pessoas acham... É comum a gente ouvir dizer, eu não vou para psicólogo porque eu não sou doido, né? Então existe um preconceito, um estigma muito grande com essa coisa da loucura. E aí, terapia, precisamos todos nós, né? Precisamos todos nós para exatamente evitarmos que a gente chegue em determinadas situações que possam ser adoecedoras, né? E a gente precisa aprender a lidar com nós mesmos, né? Às vezes a gente acha que o problema do outro, o problema é nosso. Então, a terapia psicológica ou a psicoterapia, ela é algo que todos nós precisamos. Era importante que todas as pessoas tivessem acesso, né? E a psiquiatria é quando você tem um transtorno psiquiátrico, né? Que, como a gente já colocou aqui, a psiquiatria contemporânea, ela vai muito pelo um critério que é biomédico, né? Fisiológico e tal. Que é uma área da medicina, né? A psicoterapia era da psicologia e psiquiatria é a área da medicina. Só para que quem está ouvindo entenda que existem diferenças, né? Então, quando eu sinto algo que está me atrapalhando, eu me sinto que estou em depressão e sinto que estou com transtorno de ansiedade, é importante que essas duas profissões, elas possam, as pessoas possam buscar ajuda para esses dois profissionais, né? Que tanto é a psicologia, a psicóloga, o psicólogo e a psiquiatra, para que essa escuta ela possa acontecer e que possa ser encaminhada da melhor forma. Agora, a gente tem, é comum isso, né? Os aspectos de adoecimentos mentais, eles ser colocados, negligenciados nos lugares de trabalho, por exemplo, como você citou, né? Porque quando eu tenho uma doença que é física, eu tenho condições de comprovar melhor do que uma doença mental. Então, a gente dá pouca importância social, né, para o adoecimento mental, mas nós estamos chegando num momento que é um momento que nós temos que olhar para isso, enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto políticas públicas, né, porque, de fato, nós estamos numa vivência contemporânea que nos empurra para, de fato, né, situações de adoecimento psíquico. E aí é uma questão muito delicada, porque nós temos as formas de escuta, né, de diagnóstico, e quando uma vez diagnóstico, isso precisa ser respeitado. Às vezes não é nem no trabalho, às vezes é um colega, um amigo, tu é muito mole, né? Você é fraco, você não dá conta das coisas, né? E não é, cada um sabe, né? A dor e a delícia de ser o que é, né? Eu tenho tempo? Rapidinho. Bom, se Kaliane me permitir, eu faço minhas as palavras dela. Eu acho que o que é crucial é a gente manter mesmo esse senso de ambivalência, ser capaz de levar em consideração a vulnerabilidade e responsabilidade individual ao mesmo tempo. O diagnóstico, muitas vezes, ele surge justamente para que a gente não trivialize certos sofrimentos que são extremados. E o fato de que algumas pessoas possam usar esses diagnósticos de maneira mais ou menos instrumental, não significa que a gente não tenha de reconhecer certas vulnerabilidades são reais. Eu acho que a última coisa que eu diria também é que o fato da sociologia trazer uma sensibilidade social para investigar as fontes do sofrimento psíquico, da depressão, da ansiedade, etc., não significa que ela não possa ser um recurso também para a autotransformação.
para uma tentativa de vivenciar o mundo de maneira relativamente mais saudável. Então, apontar para fontes estruturais do sofrimento psíquico não significa dizer que a pessoa vai ter de esperar pela revolução para poder tentar manejar melhor os próprios problemas. Ao contrário, a sociologia é mais um recurso pelo qual as pessoas podem vivenciar um pouquinho melhor a sua existência, tentar trazer um pouco mais de bem-estar psíquico para a própria vida e para a vida das pessoas mais próximas. Tá, o nosso tempo encerrou, né? Eu queria lembrar quem está nos ouvindo que o programa de hoje tem reprise às 21 horas aqui na Rádio Universitária. Ele segue disponível também na internet, no Facebook e no nosso canal no YouTube também, né? O Fora da Curva ele está de volta na segunda-feira com a apresentação de Adriana Santana. Obrigado mais uma vez, Gabriel Caliani, pela presença, pela participação. O programa de hoje contou com Débora Oliveira, Chainá França e Caroline Torpe nas redes sociais. Teve produção de Edi Rodrigues. Roteiro e locução minha, Bruno Nogueira, e os trabalhos técnicos são de Marco da Lata. Para todos, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.